E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do IPAcast, conteúdo científico que aborda intelectuais e política nas Américas. Meu nome é Gabriel Antônio Grange e sou mestrando pela Unesp de Franca. Venho nesse episódio trazer a vocês uma resenha falada do artigo Políticas Habitacionais e Modernização Autoritária nas Ditaduras do Brasil e da Argentina, entre 1964 a 1973, dos autores Samuel Silva Rodrigues de Oliveira e Gabriela Gomes, publicado pela revista Esboços, Histórias em Contextos Globais. A democratização da ciência é fundamental em todos os aspectos, mas principalmente em tempos obscuros que vivemos em nosso país e um assunto tão importante como a ditadura militar na América Latina. Então bora para mais um IPAcast? O artigo escrito por Samuel Silva e Gabriela Gomes faz uma comparação muito interessante entre as políticas habitacionais brasileiras e argentinas durante suas respectivas ditaduras civil-militares. E essas análises realizadas pelos autores foram feitas segundo os mesmos por relatórios, legislações locais e estatísticas dos governos no contexto da Guerra Fria e dos contextos dos golpes de Estado de cada país. Os autores também consideram os interesses de classe que intercederam na realização da política pública e frisam que ditaduras são geralmente analisadas em recortes analíticos nacionais. Essa criação de expectativa de crescimento econômico, sonho da casa própria e reforma urbana, segundo os autores, veio com essa intervenção autoritária em cenários mais pobres, mais especificamente nas vilas misérias argentinas e nas favelas brasileiras, que auxiliou a criar a legitimação desses governos militares na América Latina. O artigo se inicia dizendo que em 1964 o governo militar brasileiro realizou uma política em torno do Banco Nacional de Habitação, o BNH, com o intuito de promover intervenções nos espaços urbanos, combatendo assim as habitações anti-higiênicas das favelas no Brasil, assim como também a política federalizava os investimentos feitos. E anti-higiênicas, tá, pessoal, na visão do regime militar ali que regia. Os autores comparavam isso com o ano de 1966 na Argentina, onde Juan Carlos Onganía visava combater as vilas misérias, coordenando ações no Ministério do Bem-Estar Social, assim também combatendo essas informalidades urbanas, né? É notório que essas ações de intervenção têm como objetivo manter a segurança do regime e também, segundo os autores, a manutenção da ordem do capitalismo. Debates sobre o planejamento do desenvolvimento urbano e industrial em países do terceiro mundo motivaram congressos, publicações e políticas nos anos de 1960. Segundo os autores, sociólogos, urbanistas e políticos observaram a velocidade que o crescimento urbano e a desigualdade cresciam nas cidades latino-americanas naquele momento. Os autores também desse artigo explicam que na década de 60, junto com esses debates, haviam agências internacionais ligadas aos Estados Unidos que promoviam debate sobre a pobreza urbana e tinha como estratégia de planejamento a modernização controlada, para assim evitar a ameaça do comunismo, né? Como sempre. Isso tudo no contexto da Guerra Fria, né? Que a gente está dizendo aqui. Então, políticas habitacionais foram usadas como controle social, estratégia de desenvolvimento pela Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, para evitar uma revolução social na América Latina, enquanto várias organizações, como por exemplo a ONU, achavam que essa transformação do habitat urbano uma forma de mudança social controlada, considerando uma modernização social. Essas políticas, segundo os autores, tinha uma estratégia de modernização autoritária. Essa intensificação da urbanização, tanto no Brasil quanto na Argentina, entre os anos 60 e 80, se forma de maneira em que há desigualdades e hierarquias, tendo assim vários protestos urbanos nos anos 70, questionando essas mesmas reformas urbanas e as estratégias de desenvolvimento econômico em ambas as ditaduras. Isso, segundo os autores, fez com que houvesse mudança nas relações de poder nas comunidades e políticas nacionais. O desenvolvimento urbano era sinônimo de fim dos assentamentos informais para ambas as ditaduras.
Os autores desse texto explicam que o contexto em que essas reformas urbanas são registradas é quando é enxergado como uma ameaça à estabilidade social pelos tecnocratas desenvolvimentistas, a concentração populacional nas grandes cidades. É interessante notar também quando os autores escrevem sobre o discurso dos governos militares, tanto argentino quanto brasileiro, de acusar os governos anteriores de corruptos, ineficazes e por aí vai. Também tendo um discurso de valores morais, preservação da integridade da família e seguindo a tradição ocidental cristã também. Essas políticas habitacionais dialogavam com o pensamento anticomunista de grupos liberais, nacionalistas e católicos de direita que tinham a informalidade urbana como um problema político e social. O governo de Castelo Branco, após o golpe de 1964, iniciou a plataforma Reforma Habitacional, onde era uma política para conquistar apoio de classes trabalhadoras, promover uma transformação no estilo de vida da população pobre, além de expansão do mercado de habitações, fazendo também uma comparação com o Onganiato, que houve uma política de bem-estar social, que tinha como base também acabar com o eleitoralismo, assistencialismo, paternalismo estatal e a demagogia. Os autores escrevem também que as políticas habitacionais brasileiras foram estabelecidas por vias institucionais muito diferentes. A política habitacional brasileira atravessou todo o período da ditadura militar. Assim, essa política se confunde com as transformações do regime militar e de suas estratégias de desenvolvimento econômico. Também teve uma limitação de autonomia do Congresso Nacional e o anticomunismo e o imaginário antipopulista fez com que haja intervenção militar em diversos órgãos públicos. Interesses de representantes do mercado imobiliário e construção civil foram ouvidos, tendo uma ruptura institucional, deslocando a política pública de habitação para o campo econômico e não para o bem-estar social. Para entender essa preferência que a ditadura brasileira deu aos mais representantes de mercado, é importante esse trecho do texto que diz sobre a lei do inquilinato, que foi revista naquela época. Abre aspas. A nova lei do inquilinato permitia a majoração e reajustes dos aluguéis acompanhando a inflação. Aproveitava-se do enfraquecimento da representação política dos trabalhadores que estava diretamente ligada ao debate da política habitacional e aos movimentos para controle de custo de vida, para aprovar uma reforma habitacional que atendia interesses dos agentes da construção civil e do mercado imobiliário. Fecha aspas. E também, pessoal, para a gente ter a maior compreensão sobre a relação do setor privado e público na política habitacional da ditadura civil-militar, é necessário entender que o BNH atuava como agente de execução do sistema financeiro de habitação, ou seja, era impedido de agir diretamente na construção, distribuição e comércio das unidades habitacionais. Estas eram atribuições do setor privado. Ao contrário da atuação das IAPS e da FCP em um quadro onde estas, que eram do setor público, construíam diretamente as moradias para sua entrega. Todos os agentes responsáveis pela venda, financiamento e produção da casa própria faziam participação dos planos nacionais de habitação, submetidos ao BNH. É também analisado que os valores investidos para a construção de unidades habitacionais para as classes médias eram extremamente superiores comparado a famílias de renda mais baixa, mesmo que o discurso da reforma habitacional seja com o objetivo para atingir essas famílias de trabalhadores e favelados. Segundo os autores, além das políticas habitacionais, as obras de urbanização e saneamento projetadas pelo BNH reproduziram segregação de desigualdades nas cidades brasileiras. Em áreas valorizadas no mercado imobiliário, foi permitida a remoção de partes das favelas, fazendo com que a maior parte da população brasileira habitasse um espaço urbano marcado pela segregação. Já na Argentina, a política habitacional se concentrou no Ministério de Bem-Estar Social. Onganía concentrou-se aos poderes legislativos e executivos e criou praticamente um Estado maior da presidência com 3 sistemas institucionais: consulta, decisão e planejamento.
Os autores escrevem que, além da habitação social satisfazer as necessidades básicas dos setores sociais, ela era feita principalmente para que a ditadura controlasse o crescimento do país em todos os sentidos. Um plano de descentralização demográfica e produtiva foi feito para reverter a concentração populacional também. O financiamento da política habitacional argentina foi muito variado e amplo, com diversos bancos envolvidos, e entre eles o BNH, assim como no Brasil. Um dos planos governamentais mais importantes, que foi um ponto fundamental para o rumo tomado da política habitacional argentina, do regime segundo os autores, foi o Plano de Erradicação das Vilas de Emergências, o PV. Estes que teve duas etapas que podem ser entendidas pelo seguinte trecho do texto, abre aspas. A primeira correspondia à moradia transitória, que serviria como espaço de adaptação e garantia segurança jurídica, física e sanitária. Considerou-se que os habitantes não estavam capacitados para morar em apartamentos e, por isso, seriam transferidos para pequenos conjuntos habitacionais, chamados núcleos habitacionais transitórios. Eles eram muito precários e seu objetivo era que os inconvenientes de sua habitabilidade despertassem o desejo dos moradores de se esforçarem para obter moradias definitivas, correspondendo ao segundo programa. A política antipaternalista do governo militar considerava o esforço pessoal como parte da solução para o problema da habitação. Fecha aspas. E o outro trecho para explicar a segunda fase dessa PV é o seguinte, abre aspas. A segunda etapa do PV consistiu na transferência das famílias adaptadas para as residências definitivas, muitas delas localizadas em grandes conjuntos habitacionais. O PV era executado pela Secretaria da Habitação, dependente do MBS, com apoio do Banco Hipotecário Nacional e do Comando de Engenheiros do Exército, que assumiu as tarefas na direção técnica do Plano Nacional para a Construção de Habitações Transitórias. Fecha aspas. É interessante também notar, gente, nessa comparação, da Argentina com o Brasil, que o setor público argentino respaldou a indústria argentina da construção, favorecendo as grandes empresas de construção e também o setor industrial. Os autores escrevem que os grandes beneficiados foram as entidades privadas e as grandes empresas nesse contexto, da ditadura argentina. A ditadura argentina dependeu do acesso ao financiamento externo vindo do BID para concretizar seu plano de ação social e da modernização econômica. Quando os autores colocam em perspectiva o plano habitacional da ditadura do Brasil e da Argentina, percebe-se que no Brasil o BNH construiu mais unidades habitacionais em relação à Argentina e também representou uma diferença em relação às anteriores políticas identificadas como populistas. Agora vamos às reflexões que podemos tirar desse texto. Como escreve os autores em suas considerações finais, as políticas habitacionais nos ajudam a pensar sobre a legitimidade dos regimes militares nos países. O primeiro apontamento que podemos fazer, e que também foi escrito, é que os interesses das classes médias, agentes dos mercados imobiliários e da construção civil foram atendidos pela modernização autoritária, reproduzindo assim uma desigualdade em todos os sentidos nas cidades argentinas e brasileiras no contexto desses regimes, excluindo assim totalmente os grupos sociais que viviam em vilas mistérias e favelas. Esteve presente também em ambas as políticas habitacionais o sonho da casa própria, para assim essas famílias se inserissem no mercado capitalista e entrarem no imaginário do desenvolvimento econômico desses regimes. Bom, é isso, galera. Eu espero que esse episódio do IPAcast tenha feito você refletir sobre a questão do regime militar na América Latina, assunto este que é tão importante, principalmente nos dias atuais. Até um próximo episódio.